Hoje nós vamos gravar um vídeo mostrando alguns comandos de desenhar. Vamos começar com linha, polilinha e círculo. Então, para iniciar nossa aula, nós vamos iniciar com o comando linha. Na aba padrão, em desenhar, nós vamos localizar o ícone linha. Clicando sobre o ícone linha, nós vamos especificar o ponto. Então, aqui na linha de comando, e tanto na área de trabalho quanto na linha de comando, lembrando que a entrada dinâmica está ligada, o AutoCAD solicita o primeiro ponto. Então, eu vou informar as coordenadas cartesianas, pode ser x, y, ou então as coordenadas polares, como visto na aula anterior. Eu vou iniciar com 0 e 0, então vou colocar 0,0, vai iniciar na origem, e agora, então, eu vou colocar um outro ponto como coordenadas polares. Eu vou colocar a distância e o ângulo. Lembrando, então, que a entrada dinâmica está ligada, então fica aparecendo na tela. Eu, colocando nessa direção mais ou menos, eu já vi que a distância aproximada é 180 e o ângulo é 33 graus. Então, vou colocar 180, Shift na vírgula, então o sinal de menor. E agora ele vai solicitar o ângulo, eu vou colocar 33. Lembrando que esse ângulo é sempre no sentido anti-horário, partindo do eixo X. Então, o ângulo que eu tenho a partir do eixo X, no sentido anti-horário. Então, eu tenho 33 graus. Notem que à medida que eu vou inclinando a reta, ele vai aumentando. Então, aqui é 0. E à medida que eu vou inclinando, ele vai aumentando, sendo 90, 180 e assim por diante. Então, vou colocar aqui 33 graus, só como exemplo qualquer, certo? Agora eu vou inserir coordenadas cartesianas. Vou colocar 25, vírgula, 25 para x, vírgula, 32 para y, só para vocês entenderem. Notem aqui, ó, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ó. Agora já vou encerrar o comando linha com ESC. Notem aqui, ó, que a entrada dinâmica está ligada. Então, a entrada dinâmica está aqui, ó, ela está ligada. Sempre está inserindo o sinal de arroba com a entrada dinâmica ligada. Isso significa que as coordenadas, tanto polares quanto relativas, são em relação ao ponto anterior, em relação ao ponto que eu inseri anterior. Quando a entrada dinâmica está desligada, eu vou inserir coordenadas absolutas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar o primeiro ponto, 0,0. Vou desligar a entrada dinâmica e vou mostrar para vocês o que acontece. Eu tenho que digitar na linha de comando. Eu vou tentar pegar lá as coordenadas anteriormente digitadas. 180, 33, por exemplo. 180 é a distância e 33 é o ângulo. Então, agora eu vou digitar na linha de comando. Acabei perdendo o comando linha. Então, vamos de novo. 0,0. E o próximo ponto, vou digitar aqui, 180, sinal de menor, 33. Esse ponto ele saiu em cima, porque é em relação ao ponto anterior. E esse aqui, as coordenadas, se eu não me engano, era 23, 25 e alguma coisa. Note que agora eu vou digitar 25,45. Agora ele vai no 25,45 do sistema de coordenadas cartesianas absolutas e não em relação ao ponto anterior. Então, note que o ponto vai ser bem diferente do que aquele que está lá. Ó, então, deu no ponto de coordenadas 25,45. Né? De fato, eu não lembro qual era o número que eu digitei, mas era mais ou menos isso. A gente pode olhar na linha de comando. Era 25,32. Então, só que ficou relativo e agora é absoluto. Vou diminuir aqui a linha de
de comando para não atrapalhar. Bom, então era isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Eu tenho como hábito sempre trabalhar com a entrada dinâmica ligada. Quando eu quero digitar coordenada absoluta na entrada dinâmica ligada, então eu coloco o símbolo de hashtag na frente. Então eu coloco o comando 0,0, por exemplo, e agora eu quero coordenada absoluta. Em vez, automaticamente ele vai digitar arroba na entrada dinâmica ligada. Então, quando eu não quero, eu coloco Shift 3, que é o hashtag sustenido, 45,45. Aí ele vai dar coordenadas absolutas. Agora, eu quero outra coordenada cartesiana, vou colocar no mesmo 45 do y, então vou colocar hashtag 100,45. Então esse valor que está aqui é a coordenada cartesiana 100 e 45, tá? Só para mostrar para vocês, vamos olhar as coordenadas cartesianas, tá? Então vamos lá olhar, ó, 145, não consigo achar bem exato ponto, né? Mas vocês podem notar aqui embaixo, aqui nas coordenadas, que o valor absoluto é 145, e aqui seria 45 e 45, consegui pegar bem em cima. Bom, então esse é o comando linha e com relação aos detalhes das coordenadas. Na polilinha é a mesma coisa que a linha, e as coordenadas também é a mesma coisa, só que ele vai ficar um objeto único. Então, ao invés de ter vários elementos, na polilinha eu tenho vários segmentos de reta. Na polilinha eu tenho um elemento só. Além disso, a polilinha permite fazer arcos durante a edição do desenho. Então, vou começar com a polilinha. Novamente, vou usar 0,0. Depois vou especificar qualquer ponto. Notem ali na linha de comando que nós temos a opção de mudar para arco, digitando A. Meia largura, ele vai especificar a largura da linha. Vai começar com uma largura e vai terminar com outra. Seria a espessura da linha, né? E mais umas outras opções que eu pelo menos não uso muito, mas vocês podem testar depois o que acontece com essas opções. Então vou digitar outras coordenadas aí, 160, 100. Enfim, só para dar exemplo, agora eu vou colocar o arco, opção arco, então Shift A, ele mudou para arco, e agora aqui no arco, então eu posso especificar o diâmetro do arco, ou então dando Tab eu especifico o ângulo, tá? Então, apertando no Tab, que está embaixo perto do 1 ali, embaixo do apóstrofe, eu alterno as opções. Então vou deixar no diâmetro do arco, vou colocar 100 unidades, só para exemplificar. Agora eu vou fazer para o outro lado um arco com 80 unidades de desenho. Agora eu quero voltar para o comando linha, eu vou botar LI, como vocês conseguem ver ali na linha de comando. Então, opção LI, volta, LI, vai voltar para a linha. Então, notem que voltou para a linha, certo? Deixa eu só dar um zoom extends aqui para vocês verem. Tá, ficou legal. Agora aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, quando a gente seleciona, fica um elemento só, não precisa selecionar um por um para apagar, por exemplo, ou fazer alguma edição. Quando eu estou fazendo uma figura fechada, por exemplo, qualquer projeto que eu esteja fazendo que vai fechar a figura, vai retornar o ponto inicial, eu posso usar também a opção F para fechar a figura lá do meu desenho. Então, fazendo um polígono fechado, sem precisar digitar a coordenada inicial. Também é possível digitar a coordenada inicial, mas é outra opção que eu estou dando. Então, vou deletar aqui a figura. E agora eu vou passar para a opção círculo.
Bom, círculo é o mais simples de todos. Bom, tão simples quanto os outros. Nós temos a opção aqui centro e raio, então eu vou especificar as coordenadas do centro e o raio. Posso clicar na área de trabalho ou digitar as coordenadas. Centro e diâmetro é a mesma coisa, só que o diâmetro é o dobro do raio, né? 2 pontos, então eu vou digitar ou clicar em 2 pontos para fazer o círculo. 3 pontos. Note que em cada opção delas que eu estou deixando o mouse parado, ele está dando exemplos, né? Tangente, tangente e raio. Então, quando eu tenho 2 pontos que eu quero que a figura círculo toque, eu coloco as 2 tangentes e depois especifico o raio do círculo. E aqui são 3 tangentes. Então, vocês olhem no exemplo ali. Em todos os exemplos, fica claro as possibilidades no nosso trabalho. Então, só para mostrar para vocês, vou usar a opção centro e raio. Então, aqui eu posso, na área de trabalho, clicar em qualquer ponto, né? E depois ele vai especificar o raio. Vai pedir o raio que eu quero. Então, vou botar aqui 50. Para centro e diâmetro, eu vou selecionar um outro ponto e vou colocar um outro diâmetro aí. Então está pedindo para especificar o diâmetro. Nota que está aparecendo ali na tela a medida do diâmetro. Então vou colocar 48. Na opção 2 pontos, então vou pegar 2 pontos do círculo para fazer um segundo círculo. Eu vou ativar aqui o modo dinâmico. Vou pegar as configurações do... Vou pegar as configurações do... relação ao círculo. Essa é uma outra aula que eu tenho que falar para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, nós temos a extensão, intersecção, o centro do círculo, a extremidade. Todos estão ligados. Tangente. E vou marcar aqui quadrante do círculo. Ele vai marcar com esse quadradinho o quadrante do círculo. Vocês já vão entender o que é. Ok. Então, aqui ele vai mostrar o quadrante do círculo. Então, lembrando que eu estou fazendo um círculo com 2 pontos. Então, vou pegar um quadrante e depois vou pegar o outro quadrante. Assim, eu desenhei um círculo que está tocando em 2 pontos nos 2 círculos anteriores. 3 pontos é bastante semelhante, né? Poderia ser, como exemplo, ali 3 pontos finais de 3 retas. Esse não vou exemplificar, porque fica mais ou menos óbvio, né? Tangente, tangente e raio. Vamos pegar aqui, então, o círculo tangente, tangente e raio. Vamos especificar uma tangente aqui. Outra tangente aqui. E agora, o raio, eu vou botar lá 40 unidades. Então, vocês notem que desenhou outro círculo aqui. Certo? Então, acho que é suficiente para exemplificar. Lembrando, nessa nossa aula, nós vimos o comando linha, polilinha e círculo, com detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou da aula e curte o nosso vídeo, compartilha com os colegas, divulga nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.